Os dias seguintes ao desfile da escola de samba que homenageou o presidente Lula foram marcados por críticas e ao menos a uma das alas do Acadêmicos de Niterói. Evangélicos e católicos se sentiram ofendidos na representação que foi feita na ala Neoconservadores em Conserva, que trazia famílias dentro de latas de conserva, algumas com adereços com referência religiosa. O tema ganhou maior dimensão, claro, pelos impactos que pode ter na imagem do presidente Lula, que concorre à reeleição. Para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos Juliano Speyer, antropólogo, historiador, autor de Crentes e também de Povo de Deus, um estudioso nessa área que há algum tempo tem nos ajudado a entender este fenômeno que nós temos na sociedade brasileira e não só brasileira. Juliano Speyer, muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. Um bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Feliz por estar aqui com vocês. Nas análises que nós temos assistido desde o desfile que ocorreu no Rio de Janeiro, muitos se espantam até com o fato da falta de sensibilidade ao trato com esse tema. E eu queria que, do ponto de vista até do que você conhece desse segmento religioso, o que isso pode significar? O que aquele movimento que aconteceu na Avenida pode significar? Bom, pode significar na prática que foi confirmado, pelo menos para essa liderança evangélica mais associada ao bolsonarismo, que o argumento usado já há 2 eleições é coerente, faz sentido, ou seja, que o PT não gosta da família tradicional, né? Na medida em que você coloca uma imagem da família heterossexual numa latinha, você está dialogando justamente com esse evangélico tradicional, geralmente pentecostal, muitas vezes morador da periferia, em boa parte pessoas que ou foram de alguma forma beneficiadas por programas do governo ou têm parentes que foram e que, portanto, teriam uma disposição a apoiar e um sentimento de gratidão em relação ao presidente Lula. E há 10 anos essas pessoas ouvem, olha, a esquerda não gosta de família, né? A imagem dessa ala particularmente é quase que como uma confirmação, né? Olha, nós de fato vemos essa família heteronormativa, etc., como algo ultrapassado, né? E eu antecipo, né, imagino que isso vai ser usado amplamente até o final dessa eleição. A gente já sabe que o Partido dos Trabalhadores, o próprio presidente Lula, tem uma dificuldade, vamos dizer assim, histórica para lidar com esse segmento, com o segmento evangélico. O que está faltando? Ir para a base, tentar ouvir essas pessoas, tentar incluir essas pessoas. Como fazer para lidar de uma maneira mais positiva com um segmento que é tão importante na nossa sociedade? Olha, eu tenho impressão, depois de tantos anos acompanhando esse assunto e há tantos anos ouvindo a mesma coisa, né? O que falta para o PT aprender a conversar com os evangélicos? Eu cheguei à conclusão que, pelo menos uma impressão, né, que isso não vai acontecer. É uma dificuldade geracional associada a essa liderança. É um partido com uma liderança muito antiga, importante, relevante para a história do país, mas que cresceu muito envolvida principalmente pelo discurso da academia, né? Um discurso principalmente, enfim, dessa tradição iluminista, que acha que Deus é bobagem ou é uma maneira de manipular as pessoas, e uma parte dela, pelo menos, também influenciada por visões marxistas, né, de que, enfim, a mesma coisa, a religião não só é uma bobagem, mas é o ópio do povo, né? E por conta disso, enfim, esperemos aí as próximas gerações de políticos de esquerda. Eu penso aí, por exemplo, né, não sei se dá para chamar, por exemplo, a Tabata Amaral de uma política de esquerda, eu entendo que sim, mas não sei como ela se identifica, né?
mas é alguém que se identifica como católica, não tem problema de falar sobre religião, de falar sobre Deus, não vê essa tensão entre ciência e religião. Mas essa geração, Cássio, eu acho que, infelizmente, para eles, né, e em certa medida para a nossa democracia, não tem condições de superar esses limites. Juliano Spaer, qual é a importância desse segmento no comportamento do eleitor brasileiro? Bom, esse é um segmento graúdo, né? A gente está falando hoje, usando dados do censo, de em torno de 27% dos brasileiros. Se diz com frequência que esse é o segundo maior grupo religioso depois do católico, que hoje tem em torno de metade, representa um pouco mais da metade dos brasileiros. Agora, católicos são todas as pessoas que se identificam dessa forma, né? O evangélico, geralmente, não só se identifica, como ele pratica a fé. Ele vai à igreja uma e muitas vezes 2 vezes por semana. Se a gente levar em consideração prática religiosa, é possível, e essa não é uma informação disponível no censo ou em outros estudos, é possível que a gente esteja falando do principal grupo religioso do Brasil, um grupo que é, por um lado, muito fragmentado. O protestantismo, a gente conhece, enfim, a cada geração inventa igrejas novas. A gente está vendo agora as igrejas de parede preta, essa questão da teologia da prosperidade, são todas novidades que vão chegando, mas são, ao mesmo tempo, religiosos muito empreendedores, que sentem que têm, e por isso eles são chamados evangélicos, né, a obrigação como parte da religião de levar a salvação para os outros, né? A ideia de que faz parte do seu trabalho como cristão evangelizar. E nesse sentido, eles estão muito interconectados, né, pensando aí no que isso influencia para o Brasil, né? É um grupo que conversa muito entre si, usando redes sociais, usando encontros presenciais, usando eventos como a Marcha para Jesus. Então, é um grupo que, quando se sente de alguma forma ameaçado, atacado, reage de uma forma bastante junta, né? E foi o que a gente viu por conta desse acho que não dá para usar outra palavra, né? O desastre que foi esse desfile. Aliás, um desastre anunciado, né? Porque parece que todo mundo está dizendo, vai não. E acabou sendo pior, escola rebaixada e por aí vai. Inclusive, tem muita gente que critica, fala, mas quem fez o enredo da escola não foi o PT, não foi o presidente Lula. Mas, de alguma forma, a sociedade acabou entendendo, ou pelo menos esse segmento, de que houve um endosso da mensagem que estava sendo passada ali pela agremiação, né? É difícil explicar ou tentar dizer alguma coisa diferente do que todo mundo vê, né? Ou seja, todo mundo vê um desfile, e eu não estou fazendo juízo de valor, né? E nem sou jurista para falar sobre isso, mas você vê um desfile do virtual candidato à reeleição, que é hoje presidente, é o principal personagem, usa ao longo do enredo referências à história dele. Quando aparece a ala dos neoconservadores, que é essa ala da latinha, você está entendendo que aquilo faz parte de quem essa pessoa é, né? E eu nem entendo que seja o caso. Eu entendo que o Lula de fato seja católico, como ele diz que como a maior parte dos brasileiros, né? Agora, a percepção de quem olha, isso daqui é uma propaganda, não sei se propaganda eleitoral ou não cabe a mim decidir, né? Mas, de fato, exibe aí alguém que vai, em algum momento, esse ano, se tornar candidato à reeleição, e faz isso contando a história dele, inclusive a história em relação a esse tema mais recente, que é o tema do conservadorismo, se posicionando em relação a isso. E o presidente estava no local e estava, enfim, acho que não vi a imagem, mas provavelmente celebrando de alguma forma. E isso vai, enfim, se manter vivo dentro das redes, lembrando ao evangélico que sente essa dívida de gratidão pelo Lula, por conta enfim, de ter sido, de alguma forma,
ajudado, se sentir ajudado, lembrando essa mensagem, esse slogan, essa ideia de que o PT não gosta e a esquerda não gostam dos evangélicos e, enfim, isso cria um constrangimento, né? Um constrangimento, de um lado, por essas pessoas saberem ou perceberem ou terem a ideia de que não são queridas por esse governo, e, por outro lado, a pressão que elas passam a receber no entorno delas, dentro das igrejas, falando, poxa, mas você está defendendo um candidato que nem da gente gosta, né? Então isso cria, de fato, uma situação difícil de ser contornada, viu? Juliano Spagna, muito obrigado pela sua gentileza e sua análise aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para você. Um prazer, bom dia. Bom dia. Juliano Spagna é antropólogo, historiador, autor de livros como Crentes e Povo de Deus. Conversou com você agora que são 7 horas e 49 minutos.